Em rápidas palavras, primeiro, muito bom dia aí a todos. Um dos ciclos mais profícuos da vida, talvez seja o ciclo do dar, do receber e do devolver. E esse ciclo a gente tem dentro desse grande ecossistema que é o Sebrae, a gente tem a oportunidade, né, Bruno e Melis, de viver isso com muita intensidade, né? Todo esse sistema, eu estava comentando aqui, né, Melis, pessoal, a gente joga e o sistema na mesma hora absorve, já faz uma propulsão, potencializa bastante as iniciativas. Então, o canal é mais uma iniciativa nesse sentido, né? A gente estava agora, semana passada, cumprindo a agenda lá em Nova York, por deliberação do CDN e aquiescência do Melis e do Bruno, e numa reunião lá com o pessoal de Israel, eles fizeram uma pergunta para mim, que é uma pergunta que a gente, desde o início, a gente vem conversando, né? Aquela coisa que eu brincava, né, quando eu apresentava os números, do impactamento e do atendimento, mas eles perguntaram assim, e como é que está a medição de vocês com relação às empresas que deixam de ser pequenas e passam a ser médias? Fazendo uma analogia com o antigo Bolsa Família, quais são as famílias que deixam de utilizar esses recursos? É a mesma coisa para a gente, né? Quais são o aferimento da nossa competência? Deve ser pela competência do nosso público-alvo. Quanto melhor o nosso público-alvo está performando bem, melhor seria a maneira de oferir a nossa competência. A gente sabe da questão das divisões do CNPJ, eu expliquei isso lá para eles, mas é uma métrica que nos incomoda e que a gente deve também pensar nisso, porque o que nos interessa é que as empresas micro passam a ser pequenas, as pequenas passam a ser médias e assim por diante. A gente sabe que tem toda a questão tributária e tem tudo, mas estou só lembrando que é um desafio que é muito importante, no meu entender, intrigante para a gente. E aí eu encerro, viu, Melis, dizendo o seguinte, já falei isso aqui várias vezes, todo esse corpo que está aqui de profissionais competentes, o Brunão, que está aqui há mais anos, como o Melis falou, eu e ele há 3, mas eu nunca passei por uma instituição que qualquer ação, e aqui o canal, Melis, é uma delas, qualquer ação que fosse discutida, fosse identificado qualquer óbice do ponto de vista de questão financeira, o Sebrae é a única que não tem. Qualquer questão que se pensa aqui dentro pode se fazer financeiramente. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca passei por uma instituição assim. Então aqui depende o quê? Da nossa capacidade de execução, da nossa capacidade de realizar. E aí, como o Melis falou aqui no início, eu encerro só lembrando para a gente isso aí. Petrobras é a primeira, Correios é a segunda, né? Engraçado porque a empresa até que a gente não é muito familiarizado, né? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Não sei se vocês conhecem, mas é o terceiro maior contribuinte do Sebrae. É uma empresa até que não é muito difundida, né? Aí vem BR Foods, e aí vem a Telefônica, e aí vem a Century, e vem todas as outras. Mas, enfim, essas empresas e todo o conjunto das 525 mil que pagam literalmente a nossa conta, são elas que proporcionam a gente fazer tudo. Então, que a gente possa cada vez mais, Melis, com essa iniciativa, termos a nossa capacidade de fazer cada vez o melhor uso desses recursos, e aqui, sem dúvida alguma, vai ser uma que vai nesse sentido. Obrigado, um abraço a todos aí, fica aí a palavra facultada a todo mundo aí no Brasil afora. Abraço, turma.